lá no leilão, que vai ser dia 1º de fevereiro, às 9 horas da manhã. Lá Vai no, ser pelo dia, é bom que aí tem vai um... ser pelo Muito dia. bem, que tem o dia Lá, no, inteiro. é, lá no, na feira de gado, né? Do nosso amigo Tonhão, lá em Monte Alegre, Sergipe, né? Lá ali no trevo que vai para Porto da Folha. E conto com a presença de todos vocês, né? Beleza, agora eu vou falar com a mulher da ordem e também do dinheiro, que o pessoal queira mandar o Pix, ela vai dizer agora como é que faz para ajudar, onde é que tem os pontos de arrecadação, se é via conta, se é alguma loja que o pessoal está recebendo. Kátia, como é que está aí a questão das doações, onde é que as pessoas estão colaborando, como é que faz para colaborar? Divulga para a gente aí. Não, tem um cartaz que foi feito, não foi, seu Paulo? Que tem o Pix dele, de Edberto, tem a conta e os brindes a gente está recebendo. Né? A gente teve muito brinde de Alagoas, Que legal. né? Teve muitos brindes aqui de Sergipe. Inclusive, as pessoas no início pensavam que era só gado, essas coisas, mas a gente recebeu muito liquidificador, ventilador, sanduicheira, perfume, um colar de ouro. Então, são muitos prêmios, muitos mesmo, né? E a gente precisa das pessoas lá para dar o lance, né? Porque não adianta a gente conseguir os brindes e não ter ninguém para comprar. Então, a gente está contando com a presença de todos. Kátia, no caso, esse cartaz está disponível nas redes sociais, é? Isso. Você divulgar seu Instagram, onde é que está esses cartazes? Onde é que a pessoa encontra? Ah, eu queria ver esse cartaz, onde é que a gente encontra ele virtualmente? Tá no qual Instagram? No meu Instagram. Se quiser divulgar, fica à vontade, seu Viu? Instagram. Viu? No finalzinho eu passo para Pronto. você e você coloca aqui. A gente também deixou em alguns lugares, eu imprimi, deixei em alguns lugares, né, para ser espalhado. E também tem na minha rede social e de várias pessoas que a gente está repassando e estão Os pontos de divulgando. apoio, tem aqui em Glória, quais são os locais das pessoas que estão ajudando vocês? Pode ir lá também no Paulo da Ordem, alguém queira Isso, ajudar. tem seu E lá na região de Paulo. vocês lá, tem alguns locais ou só mesmo a questão dos cartazes que vocês fizeram? Ou tem alguém em algum lugar recebendo, eu quero dar uma ajuda em dinheiro, porque tem gente que não quer botar no piso, quer botar em mão, quer dar uma ovelha, um garrote, como é que faz aí? Eles entram em contato com o seu Paulo também, podem entrar em contato com a gente. Certo. Né, porque é só a gente e o senhor, né, seu Paulo? Que tem seu Valdinho também, tem o Gilnar também, né? Em Porto da Folha, né? E Então aí tá eles bom, entram em essa contato. corrente cada dia mais fortalecendo, né? Isso. Agora, Kátia, eu sei que é um tema delicado, mas aconteceu. Quanto a fatos, não argumentos. Qual seria a dica que você, quanto a uma mulher que eu estava falando com o Paulo ali, uma mulher guerreira, sabe tirar leite, mexe com a ordenha, muitas das vezes nos preparamos para algo que está lá longe e pode algo tão próximo estar ali para acontecer com a gente e a gente não viu, não enxergou. Qual seria uma dica que vocês dariam, né, para as pessoas, né, que têm máquinas, que também muitas das vezes está com aquelas coisas ali não num canto ali guardado? Qual seria uma dica de segurança que você passaria para o pessoal? Olhe, lá em casa, a garagem, o galpão, era a parede com minha casa. Então, no momento do fogo, queimou 60 metros, 16 metros da minha casa. Inclusive, eu estou na casa do meu tio, né? Quero agradecer de coração, já vai fazer um mês, agora dia 27 que a gente está lá. Ele e a esposa nos acolheu, que não está sendo fácil, né? Mas a dica que eu dou é essa: se você tiver os maquinários, faça o seu galpão longe de casa. Não reserve um lugar para armazenar o óleo diesel, não colocar junto com o maquinário, né? Porque foi uma sessão de erro da gente, que a gente nunca imaginava que isso ia acontecer com a gente. Mas a dica que eu dou é essa, que faça o galpão longe de casa, né? Que não coloque o óleo diesel, gasolina junto com esses maquinários, coloque em outro lugar, porque poderia ter um incêndio, mas poderia ser menor, né? Então a dica é essa. A dica foi bem clara aí, ó. Se puder fazer um galpão longe da casa, não deixar combustível ali próximo ao maquinário, né? Eu creio que por vocês ter todos os maquinários, a pessoa poderia dizer, por que não botou um longe do outro? Você vai deixar um objeto seu no meio do tempo, todo mundo quer deixar acomodadozinho, né? Então, eu digo todo dia, quando tem que acontecer uma coisa, acontece. Então, foi até, né, pertinente a sua dica, porque muitas pessoas que vão fazer algo nessa natureza já vai fazendo algo diferente
para não passar por uma situação tão triste, igual essa. E agora, seu esposo falava que ele estava em um evento, salvo engano, em Alagoas, era? Isso. E chamou para você ir, e você não foi. Você acha que isso o quê? O Divino Espírito Santo falando com você, você vai ter que estar aqui nesse momento, porque tem hora assim que Deus envia anjos, né? E eu creio que se você não estivesse ali, poderia ter acontecido algo maior, porque como diria meu pai, só o dono sabe onde é que estão as pingueiras da casa. Você sabia naquele momento ali de desespero, mas a gente sabia onde tinha alguma coisa, como agir. Se fosse alguém de fora que não tinha nem como saber. Você acha que naquele momento que você disse não para seu marido ali, foi porque você disse sim para Jesus, que ele estava com um projeto ali para você contornar alguma coisa naquela situação? É assim, olha, tudo que eu vou fazer na minha vida, antes de eu dormir, eu rezo e peço a Deus para me dar um sinal. Olha. E alguma coisa me disse que eu não deveria ir. Eu ia deixar meu filho, ele tem 13 anos, ele é renal, e eu ia deixar ele como morador. E no momento do incêndio, ele estava dentro Da residência. Não, estava dentro do galpão. Inclusive, ele inalou fumaça, teve uma pneumonia, a gente está na luta aí com ele, né, que ele é renal e o quadro dele se agravou. E assim, ele me chamou várias vezes e eu falava, não vou, não vou. Então, foi aquele momento que na hora que meu filho saiu de lá, do galpão, gritando, porque eu estava com o morador, a gente tinha tirado o leite, e a gente foi lá no salão para colocar a palma. Eu coloco a palma nos balaios, né, com a pá, que a gente moe a palma. E naquele momento ele saiu gritando e ele poderia ter ficado ali dentro. Então eu fui no sábado, foi umas 4h40, quando aconteceu. A gente tentou apagar o fogo, né? A gente tentou, mas quanto mais a gente jogava água, mais parecia que se espalhava. Então chegou um momento que eu disse ao morador, olha, vamos deixar bens materiais, a gente consegue e vamos salvar a nossa vida. Agora, eu fiquei desesperada, né, que não tem como, mas eu me desesperei mesmo quando eu vi o fogo invadindo a minha casa. E assim, em questão de 15 minutos, a população lá, que a gente mora a 6 quilômetros do povoado Ranchinho, que é o município de Porto da Folha, e chegaram os 40 homens. E eles chegaram para mim, eles vendo meu desespero, e eles disseram, a gente vai salvar a sua casa. Assim, queimou os banheiros, queimou a parte do meu quarto, mas minha casa está lá. Né? Eu quero agradecer a cada um, como eu disse, eu queria saber, porque na hora você não vai saber quem é que está ali, Verdade. né? Porque é desespero, mas como eu disse, eu queria encontrar cada um daquele, dar um abraço e agradecer por minha casa estar ali, porque eu tenho um lar para voltar, né? Então, eu quero agradecer a cada um, agradecer a minha família, a família dele lá de Alagoas, né, que está nos ajudando, o pessoal, seu Paulo, todos, seu Paulo vai falar aí. Então, eu fui para Pão de Açúcar, porque minha pressão estava muito alta. Eu imagino, já ia perguntar sobre isso, como é que você ficou naquele momento de aflição, né? Minha Porque o coração tem que ser bom, viu? Minha pressão ficou muito alta, então eu fui para Pão de Açúcar, que a gente mora, município de Porto da Folha, mas a gente mora perto de Pão de Açúcar. Então, eu fui para Pão de Açúcar com meu filho e a gente dormiu lá, porque minha sogra mora lá. E no domingo de manhã, quando eu levantei, que eu botei o pé no chão, eu digo, Jesus, eu estou te agradecendo, porque eu vou voltar, né? Eu vou para a casa do meu tio, mas eu vou com meu filho, que hoje eu poderia estar só chorando a morte dele. Então, eu prometi para mim mesmo, sentei com minhas cunhadas, e elas disseram, não reclama, só agradece. Então, daquele momento foi o que eu resolvi fazer, agradecer. Né, e não reclamar. Parabéns, viu? Eu, ouvindo seu testemunho aqui muito forte, né? Creio que vai servir para inspirar muitas pessoas que amanhece, só porque está com a dorzinha no pé, já amanhece reclamando o dia todo, então tem que ser assim, aos trancos e barrancos, mas a vida continua. Kátia, quem lhe deu esse conforto, que eu sinto você falar, né? Você e Adilberto, né? De onde foi que veio esse conforto? Porque saber que perdeu muitos bens materiais, saber que perdeu boa parte da sua casa, né? Mas saber que está com a saúde, que está com a vida. Mas eu sinto que você fala, como o Padre Paulo diz, com a paz. Eu sinto a paz nas suas palavras. De onde é que vem essa segurança e essa paz que você transmite para a gente agora? Olha, no sábado eu me desesperei, né? Mas no domingo, quando ele não queria que eu viesse,
meu sogro e minha sogra queria que eu ficasse em Pão de Açúcar, eu disse, eu não, eu vou enfrentar. Então, trouxe meus filhos, minha filha mora em Aracaju, mas no momento estava com a gente. E essa força é da família, que graças a Deus a gente tem uma família bem unida. Meu esposo, né, que a gente é bem unido. E os amigos, que no momento que eu pensei assim, meu Deus, como é que a gente vai recomeçar? Ele ligou para mim e disse, seu Paulo está vindo aqui, vai nos ajudar. E naquele momento foi chegando notícias boas, e desse momento chegou a paz também junto. Verdade, parabéns, eu acho muito importante, né, essa questão, por isso que eu digo, que sejamos, Paulo, o sal da nossa família, porque família com sal demais, a família salgada é complicada, mas uma família sem sal também insossa é complicado também. Então, que Deus abençoe você também, que te deu uma família, que lhe deu o apoio, que segurou na sua mão, então isso é muito importante. Edilberto, agora falando um pouco sobre, né, os bens materiais, para algumas pessoas, eu conhecia um cidadão, que eu não vou citar nomes, ele era dono de muitas terras e teve um problema de saúde. Vamos supor que ele tivesse 900 tarefas de terra, se ele vendesse 100, ele tinha como fazer uma cirurgia, fazer um movimento para viver mais anos. E ele, para não perder o nome por ter muita terra, preferiu morrer de que vender uma parte da terra, ou seja, colocando os bens materiais à frente do princípio de tudo, que é a vida, né? Como é que você enxergou essa dificuldade que você passou? Porque assim, tem gente que quando perde uma coisa, perde até o sentido de viver, né? Perde meu trator, para mim minha vida não tem mais gosto. Mas eu vejo que você com a sua esposa e com a força divina continua lutando, cara. Fala pra gente também de onde é que vem essa inspiração, essa motivação para fazer que nem a Kátia diz, não reclamar, agradecer. Rapaz, desde antes que eu cheguei lá, né, que vi aqueles meus amigos lá apagando um incêndio, só aquilo ali já confortou a gente, né, porque Já vi que não estava sozinho, né? não é brincadeira, né, a gente morar a 6 quilômetros do povoado e fazer uma ligação e quando pensar que não, em questão de minutos aparecer várias pessoas para ajudar, né, então quer dizer que a gente é do bem, né? Verdade. Se a gente não fizesse o bem, quando fizesse uma ligação que dissesse, a casa de Edilberto está pegando fogo, aí o pessoal ia dizer, tá, não vamos lá não, que aquele cara não presta, aquele cara é gente ruim. E graças a Deus isso não é índole da gente, né? Verdade. Aí isso conforta o coração da gente, né? Verdade. Mas Deus vai te dar muito mais. E para o senhor ver que tinha um trator lá no galpão, que a gente fez um financiamento, que a gente só tinha pagado 5, a gente vai pagar agora a 5ª parcela esse mês. E o fogo levou, e não adianta a gente reclamar. Verdade. A gente tem que agradecer a Deus, né? Que pelo menos a família está intacta. Perfeito. Né? Tá lá a outra instalação, que é a cocheira, que é o curral, a ordenha, e tá as vacas. Então quer dizer que a máquina de fazer o dinheiro, do pão de cada dia, pelo menos está lá intacta, né? Então a gente não pode reclamar. Vamos agradecer a Deus, então vamos lutar. Foi 25 anos de luta, foi. Mas a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje. E com fé em Deus, a gente não vai passar mais 25 anos para reconstruir aquilo ali, não. Com fé em Deus, Deus vai dar as graças a gente, vai colocar a mão na gente como Ele sempre colocou. E em 5, 7 anos, quando a gente pensar que a gente abrir os olhos, tá lá tudo de novo, né? Em nome de Jesus. E com fé em Deus pode vir até mais coisas ainda, né? Verdade, senhor Edilberto. Eu tinha conversado com o Paulo, vocês iam vir aqui só para fazer o convite, mas eu senti como se eu tinha que perguntar mais alguma coisa, porque eu sei que através dessa grande tragédia, se eu posso usar essa expressão, vai servir também com muita lição para as pessoas, muito aprendizado, né? Que muitas das vezes, né, de uma coisa negativa também surgem as positivas, né? A gente conhece as pessoas, vê a nossa fé, vê o apego da gente também aos bens materiais. Então é um conjunto da obra. E eu falava para Paulo, eu acho que eu não vou querer só fazer o convite, não, eu vou querer também bater um papo com eles, porque além de tudo, somos todos seres humanos, temos o nosso lado de dor, de sentimento, né, de arrependimento, de tristeza. E eu acho que quando a gente tem pessoas ao nosso lado que quer o nosso melhor, tudo floresce. Então que Nossa Senhora Aparecida te abençoe, que vocês continuem, né, com esse laço, né, importante que é da família. A maior riqueza de vocês é a sua família, então muito obrigado. E
que Deus, do fundo do coração, eu quero ver tudo que a cinza levou, Deus te dê mais e mais. Amém. Agora eu queria conversar